Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Leila Pereira não poupa palavras e detona São Paulo e Júlio Casares após polêmicas no Morumbis. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no último domingo 3, no Morumbis, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Paulista, que terminou com o placar em 1-1. O jogo foi repleto de polêmicas envolvendo a arbitragem e confusão após o apito final. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, chamou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de português de M***. Após a fala, o clube analisou medidas na justiça pelo ato que definiu como xenófobo. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou pela primeira vez após a confusão e ofensas de membros da diretoria do São Paulo. Ela externou sua revolta e afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada de Carlos Belmonte em partida do Palmeiras como mandante. Vi o vídeo horrível do senhor Carlos Belmonte xingando o nosso treinador e acho que tudo na vida a gente tem que refletir primeiro antes de falar. Por isso estou aqui hoje, de cabeça fria. Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo Belmonte para que isso não aconteça novamente. Vou conversar com meus advogados que eu gostaria que ele não fosse mais no Allianz. É uma persona não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana. E nós como dirigentes temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira, iniciou Leila, em entrevista ao G. Aquilo é inadmissível, e eu só acredito que conseguimos coibir esse tipo de violência com punição, e tem que começar pelos dirigentes. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor, só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com os outros clubes que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais, disse. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, criticou a postura de Abel Ferreira na beira do campo e pediu mudança de postura da Federação Paulista de Futebol, FPF, com o treinador. Leila, por sua vez, também criticou o mandatário são paulino e revelou que ele não a procurou desde os problemas. Eu não tenho que procurá-lo. Ele quem tem que me procurar. Fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que isso não vai acontecer mais. Futebol é entretenimento. Tem que começar por nós coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. O dirigente que fala uma coisa e age de outra forma. Você fica bem com a torcida conquistando títulos, pagando contas em dia, tendo atletas respeitando porque honra os compromissos. Não existe mais no século XXI, não cabe mais os cartolas do passado que gritavam, batiam na mesa. Isso não existe mais. O último episódio entre as equipes coloca um ponto final na tentativa de aproximação, que foi promovida justamente pela presidente do Palmeiras e do São Paulo ainda no ano passado. Porém, a rivalidade dentro de campo se aflorou e, segundo Leila, se transformou institucional por parte do tricolor. André Silva será inscrito no Paulistão se o São Paulo avançar. Veja quem deve deixar lista. Atacante de 26 anos foi anunciado na terça-feira e pode fazer sua estreia nas quartas de final, caso o time se classifique. Volante senegalês é favorito a dar lugar ao reforço. Anunciado na terça-feira como novo reforço do São Paulo, o atacante André Silva será inscrito pela diretoria na próxima fase do Paulistão, caso o tricolor confirme a sua classificação para as quartas de final na 12ª rodada, domingo, contra o Ituano, às 16 horas de Brasília, no estádio Novelli Júnior. O regulamento do Paulistão permite até 4 substituições na lista de 26 nomes. Hoje, a maior tendência é de que o jogador entre na vaga do senegalês Ibaeli Y. Revelação de 21 anos que foi relacionado pela primeira vez no empate por 1-1, contra o Guarani, dia 25 de fevereiro. Ele ainda não estreou. A substituição ainda é avaliada de forma criteriosa pela comissão técnica, já que a convocação de Pablo Maia para a seleção brasileira deixará a equipe com um desfalque no meio-campo no eventual jogo de semifinal no dia 27, apenas um dia depois do segundo amistoso do Brasil na Europa. Na lista A, uma opção poderia ser Rodrigo Nestor, que vive fase de transição para o campo e ainda não foi relacionado para os jogos. Vale lembrar que o grupo já não conta com Luiz Gustavo, que foi retirado da lista há poucos dias por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Além de Alisson e Pablo Maia, o técnico Thiago Carpini tem apenas Bobadilla. A alternativa é o também jovem Felipe Negruxi, de 19 anos.
São Paulo anuncia a contratação de jogador que passou pelo Inter. A tarde desta terça-feira foi de anúncio por parte do São Paulo. Diante da proximidade do fechamento da janela de transferências que fecha nesta quinta-feira, o time paulista acelerou as negociações e confirmou a chegada de um jogador que já passou pelo Inter. Trata-se do centroavante André Silva, que estava atuando no Vitória de Guimarães, de Portugal. Para ficar com o atleta, a equipe do Morumbi pagará 5 milhões de euros, aproximadamente 18,8 milhões de reais, ao clube europeu. Na atual temporada europeia, defendendo o time português, André Silva já disputou 28 jogos, com 13 gols marcados e 2 assistências. Números que atraíram a atenção do São Paulo visando reforçar o ataque para a sequência de 2024. O jogador teve curta passagem pelo Internacional em 2017. Contratado por empréstimo para testes junto à equipe sub-20, ele sequer teve oportunidades no elenco profissional. Desta forma, acabou negociado para o futebol de Portugal. Galopo perde espaço no São Paulo e deixa de ser peça importante. O meio-campista Juliano Galopo perdeu espaço no São Paulo. Antes visto como uma peça importante do elenco, o argentino ficou de fora dos últimos jogos e chegou até a não ser relacionado. Vindo de uma grave lesão no joelho, o jogador participou das 8 primeiras partidas do tricolor na atual temporada, seja como titular ou vindo do banco de reservas. O último deles foi o clássico contra o Santos no Morumbis, no revés por 1-0. Após uma má atuação no Sansão, o atleta ficou para trás e não foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini nos últimos 4 compromissos da equipe. Ele não saiu do banco diante de Red Bull Bragantino, Guarani e Palmeiras, e sequer foi relacionado contra a Inter de Limeira. Um dos motivos que o levou a nem viajar com o grupo foi o limite de estrangeiros no estadual. Com a volta de James Rodrigues ao elenco e a possibilidade de levar só 7 jogadores nascidos fora do país por partida, o argentino acabou sendo preterido. Apesar de não comparecer aos últimos jogos, Galopo não deve ser escanteado no São Paulo. Versátil, ele pode jogar em mais de uma função, característica apreciada por Carpini. O São Paulo de Galopo retorna a campo no domingo 10 para uma decisão contra o Ituano. As equipes se enfrentam às 16 horas de Brasília no estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. O tricolor, que ainda não garantiu a sua vaga nas quartas de final do Paulista, lidera o grupo D com 19 pontos, mas pode ficar de fora do mata-mata se tropeçar em Itu. O time depende apenas das próprias forças para confirmar a sua classificação. Oscar é do São Paulo. Confirmado. O São Paulo FC é tido como um time com uma das melhores categorias de base do Brasil, revelando nome como Kaká, Lucas Moura, Casemiro e Oscar. E esse último se tornou um dos nomes mais comentados no mercado de transferência das últimas temporadas. Oscar foi cogitado no Flamengo, no São Paulo e no Internacional, onde também jogou antes de deixar o futebol brasileiro. Em uma entrevista ao canal Desimpedidos do YouTube, Oscar foi perguntado sobre qual seria o clube do qual ele é torcedor. O jogador respondeu que torcedor é do clube paulista desde pequeno, e que essa paixão não mudou após sua conturbada saída do clube, que aconteceu por causa de um grande imbróglio judicial, resultando em sua ida para o Internacional. Contratado pelo Xangai Port em 2017, Oscar, que é o jogador mais valioso do campeonato chinês, com valor estimado em 5 milhões de euros, reais 27,1 milhões, recebe a fortuna de 9 milhões de reais por mês na China e tem um dos maiores salários do mundo. Porém, isso deve mudar em breve, por causa de uma nova determinação da Federação Chinesa de Futebol, que está visando evitar os salários astronômicos pagos no país asiático até algum tempo atrás. Desse modo, pode ser que o jogador, que tem contrato até o final da temporada, se interesse por um retorno ao futebol brasileiro em breve. Nesse caso, interessados no jogador é o que não vai faltar. E levando em conta o coração, pode ser que Oscar priorize o São Paulo em um possível retorno. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar? Deixe a sua opinião nos comentários.